Enquanto a bola não rola, enquanto as vitórias não vêm, as notícias estão aí para quem quer ler e entender. Eu gosto mesmo é de falar de futebol. E hoje teve início as obras no CT Rei Pelé, com a presença do Neymar, pai, e a presença do presidente Marcelo Teixeira, que vai começar a iniciar as obras ali, como se diz, as reformas no CT Rei Pelé, mas parece que é um prazo pequeno ali, já para ficar pronto essas obras que teve início hoje, e aí vamos esperar aí que seja legal ali para os profissionais do Santos, os meninos da Vila, as sereias da Vila, poder se prepararem para os jogos do meio de semana e dos finais de semana, porque, afinal de contas, é as datas dos grandes jogos do nosso Santos Futebol Clube. Enquanto isso, o Kleber Xavier começa ali a preparar o Santos para o final de semana contra o Corinthians. Corinthians que venceu hoje na Sul-Americana. Eu estava dando uma olhada na matéria ali, dando uma olhada na matéria para poder, né, fazer meu vídeo. Escutei os rojões, pá, pá, pá. Falei, ué, o que está acontecendo? Pensei que era alguma coisa na rua, não. Aí eu fui ver lá, falei assim, acho que é o jogo. Fui ver o Corinthians 1-0, tinha acabado de fazer o gol, e o cara estava soltando rojão. O cara tá animado, tá comemorando lá o segundo lugar no grupo deles, lá na Sul-Americana. Aí vamos ver domingo. Tomara que domingo ele não solte rojão. Tomara que os rojões dele ficam para o próximo jogo do Corinthians, mas não para domingo. Ó, enquanto isso, o Kleber Xavier está ali preparando o Santos, e o Santos que não teve hoje a presença do Zé Ivaldo, do Gabriel Tempo e do Gil, que não treinaram hoje. Me parece que o Gil teve problemas familiares, pelo que eu vi, me parece que é isso daí. Saiu até a conversa que ele estava rescindindo o contrato amigável com o Santos, mas parece que depois não foi confirmado, e sim foi confirmado que ele teve problemas, parece que familiares, algo assim, e aí ele foi liberado. E o Zé Ivaldo e o Gabriel Tempo ficaram provavelmente na academia, fazendo reforço, tudo, porque domingo ainda o Zé Ivaldo, no final do jogo, sentiu cãibra, até eu vi muitos falando do final de semana do Zé Ivaldo lá com cãibra, mas olha, como eu disse no pós-jogo, e vou falar aqui de novo, eu vi evolução nesse Santos contra o Ceará. Apesar de eu ter visto muito pessoal aí bravo, porque o Santos empatou, porque o Santos não ganhou, porque o Santos não jogou nada, o Santos foi um desastre. Olha, eu vi ao contrário esse jogo. Eu vi ao contrário de muitos aí que viram. É claro que às vezes você acaba de assistir o jogo ali, você está com a cabeça desse tamanho, né? E no dia seguinte, é claro, com a cabeça ainda não desinchou ainda, e a gente fala muita coisa que talvez não devia. Mas se você parar e analisar o Santos do CRB, o Santos de antes do CRB, aquele Santos que você assistia um tempo e o outro tempo o Santos dormia, o Santos morria, então o Santos foi diferente contra o Ceará. O Santos iniciou o jogo atacando e terminou o jogo atacando, procurando. As jogadas de gols saíram muito poucas, mas o Santos, pelo menos, você viu o Santos mais agressivo, um Santos mais tentando chegar ao ataque. Portanto, teve um bando de chuveirinho dentro da área lá, mas infelizmente nada de surgir tantas oportunidades de gols. O Santos teve ali 2, 3 oportunidades boas de gols, como o Ceará teve, que eu até disse aqui, que se fosse para sair um vencedor pelas chances criadas, talvez o Ceará sairia com a vitória. Mas se você pegar assim em termos de chances de um lado e do outro, foram mais ou menos iguais. O Santos foi um time diferente daquele Santos de 3, 4 jogos atrás. Isso daí eu não vou negar porque eu vi o jogo. Agora, para muitos dizem que foi um desastre, que o Santos jogou muito mal, o Santos se apresentou muito mal. Eu vi evolução no Santos, sim. Eu vi evolução no Santos. E aí agora vamos esperar aí o que o Kleber Xavier vai fazer para domingo. Se eu fosse o Kleber Xavier,
técnico do Santos, mas eu não sou. Quem diria, né? De repente eu poderia estar aí, né? Mas claro que a gente só fala se é, mas não é. Mas o Kleber Xavier, no meu ponto de vista, ele tinha que vir com um time mais trancadinho, mais fechadinho ali naquele meio campo do Santos. Não pode esse negócio de 3 atacantes lá na frente, 3 no meio campo. Não, o futebol, às vezes, você tem que mudar, às vezes você tem que procurar se ajeitar de um lado do outro, não dá de um jeito, dá do outro, mas eu já no jogo contra o Ceará, eu já tinha dado uma escalação aqui que no meu ponto de vista, era o ideal no meio campo do Santos ali, que era o Rincon, o Ian, o Gabriel Bontempo e o Roleiser. E lá na frente, eu era o Tiquinho, ou era o David Washington e o Soteldo, esse daí. Mas eu ainda continuo afirmando que pode ser esse daí para o domingo. Agora, eu só tenho uma dúvida no meio-campo, que ele, de repente, eu não sei como que está o Zé Rafael, de repente ele pode entrar aí com o Zé Rafael no meio-campo, com Tomás Rincon, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Roleiser, David Washington ou Tiquinho e o Soteldo. E ainda o David Washington mais lá na frente e o Soteldo ainda, se puder, mais recuado ainda. Ou menos ali batendo cabeça ali com o jogador do Corinthians ali, mas um Santos mais fechado ali atrás. Mais fechado. Agora, pelo que foi o segundo tempo do Santos contra o Ceará, eu não vou ficar surpreso se ele entrar com o Léo Godoy de lateral direito. Se ele entrar com o Léo Godoy de lateral direito. Porque o Sherman, pelo jeito, tá meio sem brilho ali com ele. O JP Sherman parece que tá meio sem espaço ali com ele. E o Aderlan, eu cheguei a falar aqui no pós-jogo aqui, que foi aquele arroz meio sem tempero. Aquela comida meio que sem tempero. Foi o Aderlan. Então, de repente, aí ele pode vir com o Léo Godoy, ele vir com o Zé Ivaldo, que seria essa escalação. Para mim, essa escalação aqui era ideal contra o Corinthians domingo. Era ideal. Brazão, talvez o Léo Godoy, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez e o Escobar. Tomás Rincon, o Zé Rafael ou o Ian, não sei como é que tá as condições do Zé Rafael, o Gabriel Bontempo e o Roleiser. E lá na frente, o Soteldo. E ainda eu ia de David Washington. Eu ia de David Washington. Eu ia com essa escalação aí contra o Corinthians domingo. Para chegar na arena, fazer 2-0 e jogar essa fase negra que o Santos está vivendo o lixo. E começar a vida nova. Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Tomás Rincon, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser. Zé Rafael ou Ian. O Soteldo e o David Washington. Eu falo o Léo Godoy porque eu acredito que vai ser ele. Eu acredito que não vai ser o Aderlan. Eu acredito que vai entrar o Léo Godoy, vai entrar jogando contra o Corinthians domingo. Não que eu sou fã do Léo Godoy, mas pelaquilo que foi o Santos, que ele entrou no segundo tempo, ele tentou umas ultrapassagens ali pela direita ali, de repente pode estar aí o Léo Godoy se firmando aí, lateral direito no Santos. Não sei se para marcar é tudo isso, mas de repente ele pode ter um entrosamento ali melhor atacando. Vamos aguardar, vamos esperar para ver se realmente vai ser mais ou menos isso daí. Porque, olha, a CBF já divulgou o trio de arbitragem para domingo. E vai ser o Barbarense, o Rafael Claus, que vai apitar o jogo. Aquele lá mesmo da final do Campeonato Paulista do ano passado. Rafael Claus. O Alex Ribeiro, também de São Paulo. O Evandro de Melo Lima, também de São Paulo. E no VAR, o Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia. Vamos esperar aí, vamos acreditar numa vitória desse Santos. E aí, ó, essa fase negra, esse turbilhão que está vivendo o Santos fora de campo, vai tudo para o lixo. E que, de repente, possamos aí viver um final de semana maravilhoso para os santistas. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.